As políticas de aliança da Grande Guerra se iniciaram no século XIX. Elas incluíam cláusulas secretas de cooperação militar. Elas asseguravam que se um país fosse atacado pelo adversário, as suas nações parceiras também entrariam em guerra contra ele. Por esse motivo, a corrida armamentista começou para os países começarem a se fortalecer para essa guerra. As alianças dessa guerra foram duas: Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, considerado o lado perdedor, era constituído por Império Austro-Húngaro, Itália, que saiu em 1915, e Alemanha. Uma das principais bases de recuperação alemã foi o rearmamento. Outro resultado da guerra foi a hiperinflação da moeda. E do outro lado das alianças, a gente tem a Tríplice Entente, que era formada por Rússia, Reino Unido, Itália, que entrou em 1915, Estados Unidos, que entrou em 1917, e França. A França, que perdeu 10% de sua força de trabalho masculina, teve um impacto sobre sua mão de obra em 1918 que foi devastador. Duas curiosidades sobre essa guerra são: a primeira é que a Tríplice Aliança também é chamada de potências ou impérios centrais, justamente por causa da posição da Alemanha e da Áustria-Hungria no continente europeu, que era a posição central. E também que o Brasil acabou participando da guerra ao lado da Tríplice Entente. Ele enviava enfermeiros e remédios para os campos de batalha. Um dos países que mais se beneficiou com a guerra foi os Estados Unidos, que venderam alimentos e arma para os que participaram. As transações de produtos industriais e agrícolas se ampliaram com a abertura de créditos para os países aliados, seguidas pelas concessões de empréstimos à Inglaterra, França e posteriormente à Alemanha. Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres que viviam em países que estavam envolvidos ao conflito sofreram algumas consequências, como o fato delas terem que começar a trabalhar fora de casa, algo que para a época não era tão comum assim. No campo, as mulheres eram responsáveis por cuidar da agricultura e pela criação de animais. Já nas cidades, muitas delas começaram a trabalhar dirigindo, que seria com transportes, por exemplo. Elas dirigiam ônibus, dirigiam caminhões, e algumas delas também foram trabalhar em indústrias, e uma dessas indústrias era a indústria bélica. Muitas mulheres também se dirigiram aos campos de batalha para ajudar como enfermeiras, cozinheiras e dirigindo ambulâncias. O poder feminino aumentou muito nessa época pelo simples fato de que elas começaram a fazer o que os homens faziam. Então, elas começaram a ganhar mais direitos com isso, como depois da Primeira Guerra Mundial, elas poderiam começar a estudar, fazer faculdade e trabalhar fora, algo que antes disso não era cogitável, de certa forma. Elas alcançaram a liberdade de poder sair sozinhas na rua e dirigir. Começaram a usar roupas mais confortáveis e começaram a aderir ao uso de cosméticos. Em 1915, as indústrias reconvertidas para a defesa começaram a solicitar mulheres. Eram conhecidas como municionistas, as mulheres que trabalhavam nas fábricas de armamento. Tem um nome em francês, porém eu não sei falar. Em 1918, cerca de 4.000 mulheres trabalhavam nas fábricas de guerra francesa, e isso era 1/4 da mão de obra nesse setor.